Ele foi crooner, disc jockey, primeiro lugar na buzina do Chacrinha, ganhando o título de Calouro Exportação. Foi vendedor de livros, ganhou o primeiro lugar no concurso como melhor intérprete de Roberto Carlos. Fez sucesso com a música brega e em 1984 cantou muito Garotinha. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda no interior. Foi naquela casinha que a garotinha me olhou. Nada ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza. No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza. Fernando Luiz é o meu convidado de hoje, cantor. Fernando, quando é que começou esse interesse pela música? O interesse pela música começou, obviamente, quando eu era criança, né? Num Dia das Mães, em 63, quando eu presenteei minha mãe com uma música chamada Flor Mamãe, de José, de um cantor de Lages, né? Um cantor mirim, que se chamava na época José Leão. Andei por todos os jardins. Aí eu descobri que eu gostava de cantar. Cantei pela primeira vez em público em 63, no Comercial Atlético Clube Nova Cruz. E em 69, quando eu vim continuar meus estudos em Natal, fazer o curso clássico, eu fui convidado para fazer parte dos Apaches. Então, profissionalmente, eu viria a me tornar profissional em 1970, mas tudo começou em 69 como crooner dos Apaches. Mas aí, em 70, você adquiriu um registro profissional. É verdade. A passagem pelos Apaches foi muito importante, porque na época eu não era profissional ainda. E considero isso como um estágio. Tinha 17 anos, Tinha 17 anos, foi em 69. E em 1970, aí sim, eu fiz um curso na Ordem dos Músicos e me tornei profissional em 1970, né? Daí eu estava comemorando em 2020 50 anos de música como profissional. E fiquei nos Apaches até 73. Nesse ínterim também fui disc jockey e aprendi muita coisa também no rádio nesse período. E fiquei até 73 nos Apaches, depois fui para o Rio de Janeiro. Como foi essa experiência no rádio? A experiência no rádio foi a convite de um empresário dos Apaches, Catolé, que era discotecário da Rádio Nordeste, e tinha um radialista chamado J. Belmont, que tinha um programa na Rádio Nordeste e foi contratado pela Rádio Cabugi. E então, como a Catolé sabia que eu tinha uma vivência, uma boa comunicação, ele conseguiu esse emprego para mim na Rádio Nordeste, onde eu fiquei até no final de 73, eu era crooner dos Apaches e também tinha um emprego na Rádio Nordeste. Quando eu resolvi largar tudo e tentar a sorte no Rio de Janeiro, que sempre foi meu sonho. Eu não queria ser crooner de banda a vida inteira. Eu queria ser um cantor solo, um cantor de frente, um cantor, digamos assim, não de banda, mas um cantor. Definir um estilo musical. Definir um estilo, Foi muito bom o meu período nos Apaches, porque eu cantava tudo, rock, pop, forró, música internacional, mas eu sempre procurei Isso dá uma experiência também para quem está começando. Palco. Né? É perigoso porque às vezes você pode querer cantar parecido com a gravação original. Alguns colegas nossos se descaracterizam, mas eu mantive meu estilo, porque meu sonho era ir embora para o Rio de Janeiro ser cantor. Então eu fiquei até 73 como um crooner dos Apaches e depois saí da banda e fui para o Rio tentar a sorte como cantor individual, como artista, vamos dizer assim. E como é que apareceu a oportunidade, né, de ir ao programa do Chacrinha, participar lá da competição? Olha, conta pra gente. Foi um período maravilhoso para mim. Por quê? Foi um grande aprendizado. Eu saí daqui em dezembro de 73, viajei de ônibus, certo? Quantos dias? Quantos dias? 3 dias de ônibus, 2 dias e meio. Atravessando de barca ao Rio São Francisco. Cheguei, vou ser bem sincero, como se diz na linguagem, só o coió, né? Fui morar de favor na casa de um amigo meu que já era hóspede de uma pessoa que ele conhecia, enfim. E quando eu cheguei no Rio, eu procurei logo me inscrever no programa do Chacrinha, que era a grande vitrine da época. E eu tive muita sorte porque as pessoas se inscreviam e às vezes não se apresentavam, porque era muita gente inscrita. Havia uma pré-seleção. É porque era muita gente inscrita e havia uma seleção, lógico, e eram selecionados 5 calouros por cada programa. E às vezes era muita gente. Mas eu tive sorte que na semana em que eu me inscrevi, eu fui selecionado entre os 5. Por alguma razão eles me escolheram. E exatamente cerca de 10 dias depois que eu cheguei no Rio, eu consegui cantar no Chacrinha. E na minha primeira participação eu já fui o melhor calouro da semana. Foi uma coisa assim espantosa, me pegou assim foi muito surpreendente. Eu cantando a música de Moacir Franco,
Mal, 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 mundo mal, sempre o mesmo no ponto final, que eu tinha aprendido em Natal, já com a intenção de chegar no Chacrinha e cantar essa música. Eu ia tentar o Chacrinha ou o Mauro Montalvão, que era outro programa de auditório. Não consegui me inscrever, graças a Deus, no Mauro Montalvão. Fui para o Chacrinha, fui o melhor da semana, ganhei uma TV em preto e branco. Inclusive tem um documentário falando sobre o Chacrinha que mostra os calouros recebendo essa TV. Eu digo, meu Deus, eu vivi isso aí. Fui o melhor do mês, ganhei um aparelho de TV a cores, né, que era a grande novidade. E isso no final de dezembro, né? E em fevereiro eu fui o melhor calouro do ano. Foi uma coisa muito rápida para mim. Eu cheguei em 3 meses no Rio de Janeiro, eu já era o melhor calouro do Brasil, ganhei um carro 0 quilômetro. Foi uma coisa espantosa. E aí como é que você soube conduzir nessa situação? Na verdade, alguém que saiu do Nordeste, chegou ao Rio de Janeiro e em pouco tempo estava... Na verdade, eu não soube conduzir. Eu fiquei empolgado. Eu achava que eu era o rei da cocada preta. Pô, ganhou no Chacrinha, melhor calouro do Brasil. Aí, a partir dessa vitória, eu comecei minha via crucis pela noite. Aí eu chegava nas boates, né, querendo trabalhar. Eu sou o calouro de exportação 73. Aí os caras, tudo bem, vamos aguardar aí uma oportunidade. E eu comecei a circular na noite, mas eu comecei a aprender aí, realmente. Porque já tinha na noite muitos veteranos que não eram calouros, mas eram grandes profissionais. Por exemplo, Alcione cantava na Boate Bolero tocando trompete, Sidney Magal cantava na Boate Plaza já fazendo aquelas coisas dele, Elimar Santos cantando, imitando Maria Bethânia, vestido todo de branco na Boate Capela. E eu fiz essa via crucis, conheci várias pessoas e conheci grandes nomes que não foram conhecidos, mas eram grandes gênios. Edson Leite, que cantava em vários idiomas, Nino Gato, um paraense que depois foi sucesso como artista na região norte. E você buscando seu espaço em meio a essas feras todas. Shirley Montenegro, um travesti, cantando já com falsete, uma coisa, era uma sombra para mim. E eu não tinha espaço, porque sem saber eu chegava com a empáfia do vencedor do Chacrinha, mas eu era apenas um calouro vencedor. E os outros eram profissionais. É tanto que eu fiquei na noite ralando, sofri muito, ao ponto de ter que vender o carro que eu tinha ganho, dividir o prêmio com o primeiro colocado, que o Chacrinha pediu na hora da decisão, né? Que eu ganhei no Chacrinha. Eu dividi e abri uma caderneta de poupança e um ano depois eu não tinha grana. Por quê? Porque eu não conseguia espaço na noite que desse para eu me manter. Aí foi minha grande escola, foi exatamente essa. Foi, depois de um ano, eu tenho que parar para pensar e ter que procurar outra atividade. E aí foi nesse momento que veio o trabalho de vendedor de livros. É verdade. Um amigo meu chamado Rui Ricardo me encontrou numa situação não deplorável, mas difícil, lá nos Arcos de Copacabana, aliás, da Lapa, e me viu e era meu fã. E quando ele me viu naquele estado já em dificuldade, ele me convidou. Você já era pai nesse momento? Ainda não. Eu estava, namorava já com uma garota aqui de Natal, mas não tinha casado ainda, né? Mas ele me convidou para trabalhar na Abril Cultural, dizendo que eu ia ser representante da revista Veja. Me levou como se eu fosse ser repórter. Eu engoli a corda, graças a Deus, entrei na Abril, me tornei um vendedor razoável e durante um certo período fiz um estágio e comecei a trabalhar como vendedor. Aí sim, nessa época eu me casei. E em 75 já fui pai do meu primeiro filho. E no trabalho da venda de livros, você conseguiu chegar ao cargo de gerente. É verdade, eu era muito dedicado. Passou um bom tempo então lá. Passei. Não, a minha primeira venda foi impressionante porque eu consegui entrar num edifício lá na Avenida Afrânio de Melo Franco e consegui vender uma enciclopédia. Naquele dia a comissão que eu ganhei era mais do que eu ganhava um mês nas boates. Aí eu decidi ser vendedor, me dediquei. Fiz um trabalho lá durante 4 anos, cheguei a ser gerente adjunto, entendeu? E foi para mim uma grande experiência, até que em 79 eu me encontrei, trabalhando como vendedor, me encontrei com o deputado Carlos Alberto em Brasília, ele me convidou para voltar para Natal, eu voltei em 80, já casado, pai de 2 filhos, fui trabalhar no jornal dele, não deu certo, trabalho no jornal, não me adaptei e passei a trabalhar em rádio, mas em 82 eu gravei um compacto pela Odeon, que me abriu as portas. Em 1975, quando eu já tinha ganho o calor de exportação, o governo Cortes Pereira fez aqui um projeto chamado Reencontro, com vários artistas locais. E João Costa Neto, do Trio Iraquitã, me conheceu e me levou para a gravadora Tapecar. Então, em 75, eu gravei um compacto pela Tapecar. Fiquei preso nesse contrato durante 5 anos, o disco só vendeu 50 cópias
E eu só pude voltar a assinar o contrato com outra gravadora depois de 1980. Foi quando eu voltei para Natal e gravei o segundo compacto, que já vendeu 1.180 discos. Nós vamos falar já disso, certo, Fernando Luiz? Mas antes disso, você estava lá no Rio de Janeiro, precisando ter o sustento, decidiu então ser vendedor de livros, foi a oportunidade que lhe apareceu, chegou ao cargo de gerente. É verdade. Mas aí em 79 você volta aos palcos para participar de uma competição, um concurso e ganha como melhor intérprete de Roberto Carlos. Eu queria louco para voltar a cantar, cara. E eu cantava esporadicamente na noite ainda, não deixei completamente a música. Aí o Chacrinha fez um concurso para escolher o melhor intérprete do Roberto Carlos. E eu me inscrevi, era na TV Bandeirantes, em com São Chacrinha Paulo. também, né? Só que No já Chacrinha, na TV Bandeirantes. Aí eu ganhei como melhor intérprete do Roberto Carlos. Qual foi a música? Você lembra Foi que você Os Botões cantou? da Blusa que você usava. Houve algo muito interessante, porque quando eu estava na final, no dia da grande final, eu cantei Como Vai Você? Como vai você? Eu preciso saber. E a jurada Sinira Arruda me elogiou e disse: Chacrinha, esse rapaz aí é muito bom, cantou uma música linda de Antônio Marcos. Aí ele disse: então ele está desclassificado, porque não pode cantar música de nenhum autor, tem que ser o autor também o Roberto Carlos, né? Aí eu, que modéstia à parte, conhecia bem as coisas, eu falei: então o senhor vai ter que desclassificar o outro candidato que cantou Força Estranha, que é de Caetano Veloso. Então ele suspendeu o concurso e na semana seguinte eu voltei com uma música do Roberto Carlos e o outro candidato também. Mas, como eu já estava escaldado da dificuldade, eu fui no Rio de Janeiro, contratei um fotógrafo chamado Delgado, mandei fazer 100 fotos minhas, que ele fazia as fotos dos calouros e vendia para os calouros. Mandei fazer 100 fotos minhas em preto e branco, e no dia da final, antes de começar a gravar o programa, que era ao vivo à noite na TV Bandeirantes, gravado lá na Brigadeiro Luiz Antônio, eu fui na fila das pessoas que iam para o auditório, grande parte formada por nossas queridas empregadas domésticas, que era o termo que se usava na época, né? Funcionárias do lar. E eu distribuía as fotos e dizia: olha, eu sou do Natal, estou aqui numa batalha, me ajude, torça por mim. E quando à noite o auditório estava cheio, que eu comecei a cantar, aí o auditório explodiu quando eu comecei a cantar Os Seus Botões. Influenciando os jurados ou não, eu sei que eu ganhei então o prêmio. Fiz minha parte. Primeiro lugar. Disputei meu espaço com as armas de que eu dispunha, não é verdade? É verdade. Aí tem uma declaração sua, Fernando Luiz, que você diz que você não tinha um estilo definido, um estilo de música definido, e por conta disso você não se sentia respeitado ali naquele meio artístico. É verdade. E quando é que você descobriu que o seu estilo era o brega? Olha, aí é muito interessante essa colocação, porque eu detestava brega, bicho. Pô. Eu me casei e na casa vizinha ao prédio que eu morava, tinha uma construção que só tocava feiticeira, Casa Xande. Meu filho cantava Tetiteira, e eu detestava aquilo. Depois eu falei, pô, pro Casa Xande. Que até hoje... ele riu muito, e depois eu me tornei fã do cara. Acontece que quando eu vim para Natal, depois da minha experiência na noite, que eu vim trabalhar no jornal de Carlos Alberto, não deu certo no jornal e eu gravei outro compacto, que foi o segundo compacto. Foi um amigo meu chamado Maurílio Costa que disse: rapaz, você com essa aparência, você tem que cantar música brega, você não pode cantar MPB. Eu até acho graça nisso hoje, né? E eu gravei um compacto com duas músicas. Onde é que ela está? Eu não sei para onde ela foi. E outra música, o lado B antigamente era o compacto, lado A e lado B, né? O lado B era Chorei quando o sino badalou. Duas músicas cafonérrimas, breguíssimas, mas que me garantiram o passaporte para o meu verdadeiro estilo. Porque esse compacto, ele vendeu bem no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em algumas regiões de Pernambuco. E eu tinha um programa de rádio em Natal, quando eu voltei já em 82, e com esse compacto eu descobri esse universo da música brega. Aí eu me identifiquei totalmente. Eu digo, aqui é o meu estilo. Foi realmente o que despertou em mim a sensação de que eu nasci para ser realmente um cantor popular mesmo. Aí, em 84, com o primeiro LP, foi que estourou tudo, sucesso, verdade, você se tornou conhecido. Eu me tornei. Eu já estava desiludido porque quando eu fui contratado pela Odeon, que foi esse compacto, eu recebi a garantia de Miguel Plopks, que era dos Fibres, que era o produtor, de que ele iria me contratar para eu ser o concorrente de Carlos Alexandre, que eu até então não conhecia. Só que um ano depois, Miguel saiu da Odeon, minha gravadora, foi para a RCA Victor e não me levou. Então a Odeon me dispensou. Pronto, eu fiquei sem gravadora.
Aí passei por um processo de muita dificuldade, mas um dia, na Rádio Trairi, onde eu tinha um programa chamado Geração Colorida, o divulgador da gravação, através de um amigo meu chamado Ailton de Souza, ouviu o meu compacto e me convidou para gravar um LP, foi exatamente o primeiro LP, que foi o grande sucesso, que eu já estava desiludido já com a vida artística, 15 anos já de batalha, e eu gravei esse LP, que foi o grande sucesso, que foi Garotinha, que sem eu saber, veja bem, foi gravado em 4 dias e em um mês vendeu 9.000 cópias. Composição de... Fernando Luiz. Composição é minha, é uma música minha, entendeu? Foi um grande sucesso, então as pessoas dizem, rapaz, você tem sorte. Não é questão de sorte, é que ali foi o resultado de muito tempo de trabalho. Então, a partir daí, as portas se abriram e eu tinha a consciência de que eu era um cantor regional. O trabalho que eu fazia era um cantor para as pessoas, era uma música para as pessoas dançarem, se apaixonarem, entendeu? Eram músicas românticas feitas com arranjos simples, entendeu? E na época o brega romântico estava em alta. Porque nessa época, Alípio Martins, que foi um dos grandes gênios da música, ele pegou alguns elementos da música que se fazia na Guiana Francesa e transpôs para o carimbó do Pará. Aí ele compôs uma música chamada Quero Você, Quero Você, Quero Você, Quero Você, que foi Carlos Santos, o dono da gravação, quem gravou. E essa música estourou. E depois Alípio fez um LP ele mesmo, com várias músicas dele nesse estilo, inclusive Garota, Não Seja Louca, Não. Aí eu entrei nesse... pra quem dá seu coração. Aí eu entrei nesse estilo porque eu já estava compondo nesse estilo sem pretensões. Eu já compunha, foi numa noite linda, eu me lembro ainda no interior. Eu já compunha essas músicas já nessa linha, mas sem pretensões. Aí quando eu fui para a gravação, aconteceu dessa música estourar. Então eu me identifiquei nesse nicho. Eu fui o segundo artista a ser produzido por Alípio Martins. Depois ele produziu Carlos André, depois ele produziu José Orlando, Borba de Paula. Aí vieram outros, especificamente nesse nicho, que era centralizado no estúdio gravação de Belém do Pará, que os músicos todos, inclusive Manuel Cordeiro, que é uma grande referência hoje, que produziu alguns discos meus, e sua equipe faziam uma levada que nenhum estado conseguia fazer, que era o swing daquele estilo musical. A maioria dos artistas era de Fortaleza, a grande maioria dos artistas, quase todos de Fortaleza, alguns de Pernambuco, e de Natal eu fui o único, aliás, Messias Paraguai também passou por essa fase, mas foi a partir daí que eu me identifiquei com esse estilo, que com o tempo passou a ser denominado de forró brega, mas de forró não tem nada, era um estilo de lambada, com elementos da música da Guiana Francesa, com um molho de música latina, entendeu? Tanto que a introdução do Garotinha, essa introdução é baseada numa música de Pérez Prado, Mambo do Ceará. Eu peguei esses elementos. Até me valeu depois um convite para ir para Miami, mas aí é outra história. Pois bem, então a partir daí eu me inseri nesse contexto. E os jovens gostavam, entendeu? Os jovens, porque era uma música simples, não agredia as pessoas, não incentivava a violência, não tinha apelação, era apenas acordes simples, mas falando de amor, como Garotinha, Surra de Amor, Porque Você Me Chama, quer dizer, Orlando, Bilhetinho Triste, que eu gravei também, vai, Bilhetinho Triste, Um Gole a Mais, no meu primeiro LP, que é de Alípio, eu não queria gravar porque eu não bebia, eles grave que vai ser sucesso. Sabe, amor, tudo o que aconteceu foi porque eu bebi um gole a mais. As músicas tinham uma história e eu me identifiquei demais com esse estilo. Mas aí, Fernando Luiz, chega a década de 90 e o forró, aquele forró de Fortaleza, ele passa a dominar o mercado. É verdade. E aí todos esses cantores brega tiveram que se reinventar para poder continuar no mercado. Fomos alijados do mercado porque um gênio da música nesse estilo chamado Manuel Gurgel pegou os elementos da lambada, que já estava cansando por conta daquela explosão das novelas que exploraram muito o estilo. Ele pegou a guitarra da lambada, introduziu no forró e criou as bandas de forró, Mastruz com Leite e outras. E os cantores solo, então, passaram por um momento de dificuldade. Então nós sumimos do mercado praticamente, porque passou a predominar esse estilo das bandas de forró de Fortaleza, que depois viria a se tornar o que se chamava pejorativamente de forró de plástico, mas eu não estou criticando, estou apenas dando uma referência histórica. Mas Manuel Gurgel representou muito para a música nessa região. Então a gente passou algum tempo meio assim no ostracismo, cantando apenas para o nosso público específico em alguns lugares. Com o tempo,
o estilo foi resgatado e hoje existe uma grande parte do público jovem que curte nossos shows, nossas músicas, porque foram músicas que fizeram parte do movimento, mas elas são atemporais. Elas não são apelativas, as harmonias são simples, elas são dançantes, elas levam a alegria, entendeu? Então, a partir dos anos 90, a gente teve que passar por um período de obscurantismo, vamos dizer assim, né, para depois voltar a ressurgir. São 50 anos de carreira, né, de Fernando Luiz, e nesse tempo, 15 discos. Nós, aqui na conversa, acabamos esquecendo de mostrar um pouco esses discos, eles estão aqui. Queria que você mostrasse aqui pra gente o primeiro LP, o que tem os... Esse aqui foi... Vamos mostrar o primeiro compacto, Esse aqui, né? foi o primeiro compacto que não tem, esse foi o segundo que não tem. Ela Qual está, ano? Né? 82. De 82. Onde é que ela está? Esse aqui foi o primeiro LP. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda no interior. É o que tem Garotinha. É, o Garotinha. 84, segundo LP, 85. Vai, bilhetinho triste, vai ao encontro dela. Esse aqui foi 85, 86. Esse aqui foi 87. Vem dançar comigo, menina bonita, em mim se esfrega. Não me diga não, vamos pro salão, vem dançar um brega. Nesse aqui houve aquele espaço de tempo. Eu passei 4 anos sem gravar. E depois foi o período que estava como vendedor. Foi. O vendedor tinha sido no Rio de Janeiro. Sim, né? Aqui teve um momento que você parou. O mercado ficou difícil. Aí eu tentei retomar minha carreira com esse LP aqui, que foi pela gravadora Polydisc, né? Fiz esse aqui, é um disco de forró que pouca gente conhece, chama-se Festa no Interior, certo? E depois do ano de 97, eu retomei a minha carreira gravando vários CDs. São CDs. Voltando ao estilo, né? São 8 CDs. Posso falar? Pode. Vou mostrar aqui. Eles e falando um pouquinho. Já foi de 95, né? Esse aqui foi mais com regravações, né? Foi de 96, né? Esse aqui, quando eu estava de mal com a balança, foi em 2000, né? Lançado pela Gema. 2002, aí vem vários LPs, um a cada 2 anos. Estão regravando músicas que você já tinha lançado. músicas conhecidas, só músicas conhecidas, já conhecidas. E agora em 2020, o projeto são esses 2 discos, que aqui é uma seleção de sucessos, e esse aqui é uma gravação de músicas dançantes do ritmo de calypso, que não foram sucesso aqui na região, mas foram sucesso no norte do país. Chama-se Sugar Baby Love, que é uma versão dos Fibras para uma música internacional muito conhecida. Bom, e além desses CDs, na minha discografia tem 2 DVDs. Um que eu gravei comemorando 40 anos de música, né? E um outro que eu gravei quando eu comemorei 45 anos de música. Paralelo a essa atividade, eu trabalho muito com literatura, eu gosto muito de escrever, e eu escrevi também 4 livros. Os 2 primeiros são autobiográficos, né? Sorrisos, Lágrimas e Canções, né? E o segundo é Vida de Artista, com algumas informações do primeiro livro, mas com mais detalhes. E também escrevi um livro contando a história dos meus projetos, que eu tenho vários projetos culturais, como Talento Potiguar, Estudo das Comunidades, Arte Pé Descalço. E eu escrevi um livro também, chamado Com a Boca no Trombone, que foi uma seleção de vários artigos. Quais são os outros projetos futuros? Bom, eu tenho um programa de TV, eu tenho um programa na Band de Natal, né? Eu tenho já um projeto chamado Talento Potiguar, que tem 11 anos no ar. Lancei vários CDs com artistas das comunidades e o meu projeto para 2020 é comemorar os 50 anos de carreira e continuar lutando pelo artista potiguar. Obrigado, Fernando Luiz, por essa entrevista, por esse bate-papo. Parabéns pelos 50 anos de carreira na música brega sobretudo. Parabéns. Estou muito feliz e lembrem-se, o brega ele é um estilo musical como outro qualquer. Certo? Diga não ao preconceito contra o artista popular, porque ele é um cidadão e ele faz aquele tipo de música que está dentro do seu alcance intelectual. Um abraço carinhoso e lembre-se, eu canto brega, mas eu não penso brega. Ok, obrigado. Nós continuamos aqui ouvindo um pouquinho mais de Fernando Luiz. Vamos lá então. Vem, garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não, senhor. Sei que meu coração não está aqui, não foi pro interior. Mora naquela casinha com a garotinha que vivo sonhando. Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Ok.